Boa noite, pessoal. E aí, os jogos da Copa? Bom, é importante a gente perceber o seguinte, né? O Brasil, ele é um país que investe muito em futebol, né? A gente tem grandes jogadores, os jogadores mais caros do mundo aí, as maiores vendas, né, de craques de futebol tem sempre envolvimentos de brasileiros, né? E mas parece que o nosso futebol a gente tá diminuindo, né? A gente está negligenciando muito do futebol, né? Antigamente você via um jogador inventar uma folha seca, você via um jogador inventar um drible, né? O repertório de dribles do jogador brasileiro é muito maior do que o repertório de dribles de outros jogadores aí de outros países, né? E principalmente dos jogadores europeus, né? Os jogadores europeus eles são muito retos, né? Tipo, um toque de bola para o outro e tal, mas se você parar na frente do cara, você consegue tirar a bola dele. O que é muito mais difícil quando você fala de jogador brasileiro, né? O jogador brasileiro tem um repertório, um gingado maior e consegue se sobressair, às vezes sob pressão, né? De mais de um jogador em cima dele, ele consegue se safar. E a nossa seleção não está parecendo essa seleção de jogadores que são capazes de fazer isso, né? A gente está atualmente com jogadores que olham para o outro jogador e passa a bola para aquele cara que ele está olhando, né? Então é isso que está faltando na nossa seleção, né? No jogo contra a Costa Rica ali nós tivemos o segundo tempo um pouquinho mais recheado de jogador com atitude, né? A gente teve aquele jogador que entrou no lugar do William, e a gente tinha o Neymar, né? Que é um jogador, falando do Neymar, né? É um jogador que tem atitude. Acho que não tem um repertório muito bom de drible. A fama dele tem muito a ver com marketing, mais marketing do que propriamente futebol, né? Mas ele tem uma coisa boa em relação aos outros jogadores, acho que de todas as outras seleções aí. Ele tem atitude, né? Ele pega a bola e ele vai para cima do adversário e ele acha que vai passar, tá? Então, isso está faltando no nosso jogador, nos nossos jogadores. A gente teve o Douglas, né, que entrou no segundo tempo e que fez isso, que partiu mesmo para cima da seleção da Costa Rica e achava que ia passar, e teve uma hora que ele fez uma fila lá e passou por um montão de gente, né? Então a gente precisa de pessoas assim, como a gente tinha lá na Copa de 70, né, que é o pessoal mais um pouquinho mais velho que eu, né, mas foi uma seleção que eu vi jogar, né? Então, na Copa de 70 a gente tinha jogador que dava 2, 3 dribles lá no jogador do outro time, né, no oponente, e tocava a bola limpa para o companheiro do lado, né? Isso está faltando muito no nosso time, nos nossos jogadores atuais. A gente assiste os campeonatos aí estaduais e campeonato nacional e a gente vê. O cara mata uma bola de frente para você e ele toca para você. Futebol não é isso, pessoal. Futebol é a hora de mentir. Futebol é um jogo de malandragem, digamos assim, né? Aquele malandro é o malandro que tem que ser mesmo no futebol. É um Romário, né? É um Ronaldinho Gaúcho, né? O cara olha para um lado e toca a bola para o outro. Isso aí a gente não vê na nossa seleção, a gente está cada vez menor a quantidade de jogadores que faz isso, e isso está fazendo muita falta no nosso futebol. Tá? Então, muita gente também está crucificando o William, né? O William ele não é esse jogador que tem esse repertório de dribles, esse jogador que eu estou falando aqui, mas o problema do segundo tempo contra a Costa Rica não tinha nada a ver com o William. A questão é que estava tendo uma triangulação no primeiro tempo no canto esquerdo ali com o Neymar, né, Felipe Coutinho, e no canto direito essa triangulação não estava acontecendo. O William recebia a bola e ficava ali e não tinha para quem trocar figurinha. No segundo tempo, quando ele saiu, aí sim, aí ele saiu, mas não é porque ele saiu que o jogo melhorou. O jogo melhorou porque começou a acontecer a triangulação. Tinha um cara para apoiar o outro ali, aí o Paulinho aparecia, aí o Douglas e tal, e aí o time conseguiu se sobressair sobre a seleção da Costa Rica, né? Então,
A gente tem que reparar essas coisas no futebol. Porque se for na onda do comentarista, ele sai queimando geral. O cara queima todo mundo, né? E eu sempre digo, ser comentarista de futebol é legal. O cara fica sentado lá, fala o que quiser falar e tem o saláriozinho fixo dele no final do mês, né? É bem diferente de quem está jogando futebol. E muitos comentaristas, muitas vezes, nem jogaram futebol, nem peladeiro foram. Fizeram curso de reportagem e foram para lá falar dos outros, falar de uma profissão que não é a profissão deles, né? O comentarista ele não é economista, mas ele fala do economista. Ele não é o jornalista, né? Não é economia, mas ele fala de economia. Aí a gente vê um montão de atrocidade aí, né? O cara não é da professor de português, mas ele fala da língua portuguesa, ele fala errado, né? E o cara não é jogador de futebol, o cara nunca jogou bola na vida, mas, pô, ele fala de futebol. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. Não é proibido que eles falem, assim como eu também estou falando agora, e não estou sendo proibido, né? Mas tem que falar com racionalidade. Pô, né? Se eu vou falar de futebol, tem que entender pelo menos um pouquinho de futebol. Eu nunca fui jogador de futebol, mas de pelada eu entendo. E quem me conhece sabe quem é que está falando aqui. E sabe por que eu estou falando. Então, futebol é uma coisa fácil, não tem complicação no futebol. É só o camarada parar a bola, levantar a cabeça, que ele vai ver como é fácil, o que ele pode fazer com a bola. Vai ver que tem um universo de coisas que ele pode fazer ali, porque ele parou, levantou a cabeça e jogou, né? Então, o que a gente precisa no nosso time é isso. A gente está precisando de jogadores com atitude. Isso aí eu parabenizo o Neymar, tá? Embora eu tenha as reticências aí em relação a ele, existam umas reticências aí da minha parte, né? Umas restrições, digamos assim, né? Que eu acho que ele tem que ser mais de equipe em campo, né? Ele tem que agregar mais, ele tem que tocar mais a bola. Ele funciona muito como uma pessoa que termina com as jogadas, ou ele chuta para gol e faz o gol, isso aí a gente gosta, ou então ele perde a bola porque ele começa a se embolar e vem um, vem outro, e ele é um camarada notório no futebol, então as pessoas marcam mesmo, né? Os jogadores marcam, né? E tem um negócio aí de que ele cai, isso daí eu também não concordo não. Eu acho que, pô, se o cara tá 30 km por hora, vem um cara, bota um dedinho mindinho na chuteira dele e vai cair mesmo. Isso aí, quem joga a bola sabe. Né? O pênalti que ele sofreu lá, que, pô, injustamente todo mundo ficou falando mal do cara na televisão, que, pô, que ele abriu o braço, não sei o quê, pô, pelada é assim mesmo. Se fosse na pelada, em vez dele abrir o braço, ele já ia dar um cascudo no juiz. Então dá um chutão no cara que botou a mão no peito dele. Então, mas no futebol lá profissional não dá para ele fazer isso. O máximo que ele pode fazer é o que ele fez, ficar reclamando, e foi pênalti mesmo, entendeu? Não adianta dizer que não foi pênalti. E, inclusive, determinadas coisas que vem acontecendo na Copa, a gente chega à conclusão de que talvez seja a Rússia que vai ganhar, né? Que algumas coisinhas, a Alemanha já saiu fora aí, alguns cartões amarelos que a gente vê, às vezes, desnecessário. Então, de repente, vão minando as outras seleções para a dona da casa acabar campeã. E eu não duvido muito disso não, porque eu não duvido nada que o russo seja capaz de fazer, entendeu? Até a democracia de uma Copa do Mundo eles são capazes de fazer, né? Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção antes de criticar e tal. E também tem que se resguardar, porque muita gente acaba morrendo do coração aí se a seleção não ganhar a Copa do Mundo, né? E uma seleção que jogou contra a Costa Rica no segundo tempo, ela tem condições de ganhar qualquer Copa de qualquer mundo. É só focar naquele tipo de jogo ali, se mexer mais, não só triangular por um lado, não ter um jogador que seja um jogador terminal, não tem estrela numa Copa do Mundo, num time de Copa do Mundo, não tem estrela não, o nível ali dos caras é bom. Eu aposto que se fosse numa pelada ia ser pau a pau ali, entendeu? Então, todo mundo se conscientizar que tem um companheiro do lado que se ele fizer gol também vale. O gol não vale só se A ou B fizer. Qualquer um que fizer gol está valendo para o time todo. Então, é isso que a gente tem que se conscientizar, os jogadores precisam se conscientizar, o Tite tem que falar isso lá para a turma dele lá, entendeu? E eu acho que se jogar um jogo como o segundo tempo contra a Costa Rica, ganha mesmo. Ganha na Copa do Mundo.
ganha a Copa do Mundo com certeza, né? Então é isso. Agora, se não for, não adianta fazer um jogo bom pra caramba e fazer um jogo péssimo e ganhar o jogo péssimo. Porque o jogo péssimo, quando o time joga pessimamente, ele pode ganhar um jogo porque o outro adversário foi muito pior do que ele. Mas quando ele pega um adversário que fica no mesmo nível, não ganha. Esse aí não ganha jogo. E aí a gente acaba sendo eliminado de uma Copa do Mundo, seja lá do campeonato até de porrinha, né? O cara acaba perdendo. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é o meu comentário aí sobre o jogo, sobre o Brasil aí nessa Copa do Mundo, sobre alguns poucos jogadores, né, que a gente falou aqui. Tá? Mas no geral a gente pode dizer que o Brasil está jogando um futebol muito retilíneo. Pô. O cara olha para o lado direito, passa a bola para o lado direito, olha para o lado esquerdo, passa a bola para o lado esquerdo. Né? E futebol não é isso aí não. Futebol, quem joga pelada sabe. A gente tem sempre que estar enganando o adversário. Não tem que negócio de telegrafar o passe, né? Como a gente diz. O cara telegrafa, né? E fica aquela trocazinha ali de bola ali na área do próprio time, né? Contra o próprio gol ali, aquela troca, aí chega alguém ali, toma a bola, faz um gol, pronto, acabou. Né? Esse negócio de atrair, vamos atrair o adversário para o nosso campo. Atrair, caramba, a gente tem que chegar lá e meter o gol lá do outro lado dos caras. Tem que atrair ninguém não, porque você atrai, o cara passa uma bola errada e faz um gol. E aí, em vez de você atrair, você é traído. Em vez de conseguir atrair alguém, certo? O outro time, né? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos aí.